Nesse vídeo, eu vou apresentar e explicar a matriz de confusão e falar como a gente pode utilizar as suas métricas dentro de um modelo de classificação. Nesse caso, é um algoritmo de regressão logística que está tentando classificar quais dos passageiros do Titanic sobreviveriam ou não no dia do acidente em cima de algumas métricas e features que a gente determinou mais acima no código. O foco será aqui, onde a gente vai interpretar esses valores e entender qual seria a melhor métrica para cada caso de uso, para cada regra de negócio. Antes disso, vamos entender o que é a matriz de confusão. Ela nada mais é do que uma ferramenta que nos auxilia na hora de interpretar essas classificações. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que nós classificamos que uma paciente não possuía aquela doença. Nossa previsão foi essa. Enquanto na realidade ela não possuía. Então nós acertamos, foi um verdadeiro negativo. Agora vamos imaginar que a gente classificou que ela não possuía aquela doença, enquanto na realidade ela possuía. Então, essa classificação foi um falso negativo. Da mesma forma, a gente diz que aquele paciente possuía câncer e na realidade ele não possuía. Foi um falso positivo. Da mesma forma que se nós classificamos aquele paciente com uma doença e ele possuía, cai no verdadeiro positivo. Em cima desses valores, nós conseguimos montar as nossas métricas personalizadas, por assim dizer. A acurácia é a mais comum, ela nada mais é do que uma média ali, por exemplo, a cada 10 classificações o seu modelo acertou 3. Ela é uma métrica meio solta, somente com ela não dá para nos dizer muita coisa. Como mencionado, vai depender muito da sua regra de negócio. Qual métrica será mais importante? Por exemplo, imagina que a gente está desenvolvendo um algoritmo que está identificando e-mails de spam. O mais importante para nós nesse caso seria a precisão, onde ela vai comparar todas as previsões que nós fizemos e a métrica mais importante nesse caso seriam os falsos positivos. É mais interessante que a gente deixe passar um spam na nossa caixa de entrada do que tenha falsos positivos. A gente está mandando um monte de e-mail que é importante para o nosso usuário na caixa de spam dele. Então, nesse tipo de situação, a gente tenta melhorar ao máximo a nossa métrica de precisão durante a nossa classificação é a métrica mais importante. Agora vamos para um outro cenário, um cenário médico. Vamos usar aqui, nesse exemplo, a métrica de revocação. Ela vai comparar todos os casos reais, positivos, e vai comparar quantos dos casos positivos o nosso algoritmo de classificação conseguiu classificar de forma correta. Quantos ele identificou que eram positivos. Porque imagina, nosso algoritmo é responsável por visualizar um exame de um paciente que está com suspeita de câncer e ele deixa passar um monte de falso negativo. Fala que o paciente não tinha doença, enquanto na verdade ele possuía. Então, nesse caso, a revocação é a métrica mais importante desse tipo de cenário. Existem essas outras duas métricas. A especificidade vai avaliar todos os casos que são negativos, que são falsos, por assim dizer, e vai visualizar quantos o nosso algoritmo conseguiu classificar, conseguiu encontrar de forma correta. E o F1 Score seria uma métrica que traz uma média harmônica entre a precisão e a revocação. Por mais que em um caso de uso específico a métrica precisão seja mais importante, é bom que nós interpretamos também que a gente visualize as outras métricas, naquele caso de uso. O que eu achei mais interessante nesse exercício da matriz de confusão que a gente viu em sala foi justamente essas possibilidades e essa versatilidade que traz, porque não é só escolher uma métrica, falar amém e ela vai ser a melhor em todo caso de uso. E o que eu achei mais difícil é justamente interpretar aquela regra de negócio, naquela situação problema, qual métrica é mais importante para a gente.